Neste episódio, vamos explorar o despertar dos movimentos sociais no século XX, um período marcado por grandes lutas por liberdade, igualdade e justiça. A luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, o movimento feminista, a luta pelos direitos LGBTQIA+, e os movimentos de descolonização em diversas partes do mundo são apenas alguns exemplos de como a sociedade global começou a desafiar normas opressivas e a se reinventar. Prepare-se para um mergulho nas décadas de 1960 a 1980, quando as vozes oprimidas começaram a ecoar mais alto, exigindo mudança. O século XX foi palco de intensas transformações sociais e políticas. As décadas de 1960 a 1980 marcaram o auge de muitos movimentos que desafiavam as estruturas de poder existentes e eram alimentados pela convicção de que um mundo mais justo, inclusivo e igualitário era possível. Mas o que aconteceu nesse período que levou tantos a se levantarem contra as desigualdades? Como essas batalhas ainda reverberam no mundo moderno? Nos anos 1960, os Estados Unidos estavam vivendo um período de intensa segregação racial, especialmente no sul do país. A luta pelos direitos civis para os negros foi um dos maiores movimentos sociais do século XX. Figuras como Martin Luther King Jr., Malcolm X, Rosa Parks e muitos outros tornaram-se símbolos da resistência contra o racismo e a discriminação. O movimento ganhou força com o boicote aos ônibus em Montgomery, 1955 a 1956, onde Rosa Parks foi presa por se recusar a ceder seu assento para um branco. Isso levou a uma série de ações diretas, marchas e protestos pacíficos. O movimento culminou na assinatura da Lei dos Direitos Civis em 1964, que proibia a discriminação em escolas, no trabalho e em lugares públicos, e na Lei de Votação de 1965, que buscava garantir o direito de voto para os afro-americanos. Martin Luther King Jr. se tornou o líder emblemático desse movimento, promovendo a resistência pacífica e o sonho de uma sociedade em que todos fossem julgados pelo conteúdo de seu caráter e não pela cor da sua pele. Sua famosa fala, "Eu tenho um sonho", em 1963, tornou-se um marco na luta por igualdade racial, mas sua morte em 1968, assassinato por um atirador em Memphis, trouxe um pesar profundo para a luta. Durante as décadas de 1960 e 1970, o movimento feminista ganhou enorme força, com as mulheres exigindo igualdade de direitos, liberdade sexual e o fim da opressão patriarcal. O livro O Segundo Sexo de Simone de Beauvoir e as ideias de Betty Friedan, especialmente com seu livro A Mística Feminina, 1963, expuseram a opressão das mulheres nas sociedades ocidentais e abriram os olhos para a necessidade de uma transformação social radical. O movimento Segunda Onda do feminismo foi decisivo na luta pelos direitos reprodutivos, pelo direito ao voto, pelo direito ao trabalho e pela libertação sexual das mulheres. O famoso movimento de protesto Pílula Feminista, em 1968 nos Estados Unidos, exigiu controle sobre o próprio corpo das mulheres e criticou a objetificação feminina. As mulheres se levantaram contra as normas sociais que ditavam sua função apenas como esposas e mães. Na mesma época, a revolução sexual começou a contestar a moralidade sexual tradicional, buscando libertação sexual para todos, independentemente de gênero ou orientação sexual, permitindo um maior espaço para discussões sobre a sexualidade e as questões de gênero. A luta pelos direitos LGBTQIA+, também floresceu durante essas décadas. Em 1969, o levante de Stonewall, em Nova York, foi o marco inicial da luta pelos direitos dos homossexuais.
Aqueles que frequentavam o bar Stonewall Inn, um local popular para a comunidade gay, enfrentaram uma repressão policial brutal, mas reagiram de forma feroz, iniciando uma série de protestos e marchas que se espalharam por todo o país. Esse evento é frequentemente considerado o nascimento do movimento moderno pelos direitos LGBTQIA+, com a formação de organizações como a Gay Liberation Front e a Human Rights Campaign. Nos anos seguintes, marchas do orgulho gay se espalharam por todo o mundo, e os direitos civis para pessoas LGBTQIA+, tornaram-se um ponto focal da luta por igualdade. A década de 1970 também marcou o início de um novo debate sobre os direitos de transexuais e a aceitação de uma diversidade maior de orientações sexuais e identidades de gênero começou a se tornar mais visível. Nos anos 1960 e 1970, muitos países colonizados na África, Ásia e América Latina começaram a lutar por sua independência. O movimento de descolonização foi impulsionado pela luta contra o imperialismo e pelo desejo de autodeterminação das nações. Figuras como Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba, Nelson Mandela e outros líderes de movimentos de independência tornaram-se símbolos da luta contra o colonialismo europeu e pela liberdade. A independência da Índia em 1947 foi um dos primeiros marcos dessa transformação. Mas foi nas décadas de 1960 e 1970 que o movimento se espalhou mais rapidamente, com países africanos como Gana, Argélia, Angola, Moçambique e outros, ganhando sua independência do domínio colonial europeu. Nelson Mandela, que liderou a luta contra o apartheid na África do Sul, passou 27 anos preso e se tornou uma das figuras mais admiradas mundialmente. Sua libertação em 1990 e sua eleição como presidente da África do Sul em 1994 simbolizaram a vitória do movimento de descolonização. A América Latina também viu uma série de revoluções e movimentos sociais nas décadas de 1960 e 1970. A Revolução Cubana, liderada por Fidel Castro, inspirou movimentos de guerrilha por toda a região, enquanto a luta contra as ditaduras militares, como a do Brasil, Argentina e Chile, tornou-se uma parte central da história da resistência. O movimento de esquerda latino-americano ganhou impulso com a luta por justiça social e pelos direitos dos camponeses, e a Revolução Cubana, em 1950, tornou-se um símbolo dessa busca por emancipação e igualdade. O impacto dos movimentos sociais das décadas de 1960 a 1980 não pode ser subestimado. Muitos dos direitos que hoje consideramos garantidos, como o direito ao voto das mulheres, a igualdade racial em muitas partes do mundo, a liberdade sexual e os direitos das pessoas LGBTQIA+, foram conquistados com sacrifícios e lutas constantes. O legado desses movimentos continua a influenciar as lutas atuais, como o movimento Black Lives Matter, o movimento Me Too e as recentes reivindicações de igualdade para pessoas LGBTQIA+, em várias partes do mundo. Cada uma dessas batalhas carrega o peso de décadas de resistência e mudança, e elas continuam a inspirar novos líderes e movimentos ao redor do mundo. O despertar dos movimentos sociais no século XX não foi apenas uma resposta às injustiças do presente, mas também uma busca por um futuro mais justo e igualitário. De Martin Luther King a Nelson Mandela, de Simone de Beauvoir a Harvey Milk, essas vozes ecoaram por todo o mundo, incitando uma transformação global. E o mais importante, essas lutas continuam. Não se esqueçam de se inscrever, compartilhar e continuar acompanhando nossa jornada pela história.